professores, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula. A aula de hoje será de História. Olha aqui nosso livro. Será de História, com o assunto o surgimento dos automóveis. Iremos falar como os carros, isso mesmo, surgiram, quando foi que surgiram e como eles eram quando surgiram. Vamos lá para mais uma aula? Então, deixa eu mostrar aqui para você. Olha aí, ó. Então, nosso assunto de hoje é o surgimento dos automóveis. Olha só como era o primeiro automóvel do mundo. O primeiro automóvel do mundo, olhe bem para essa foto, essa imagem. Esse daí, o primeiro automóvel do mundo, ele foi fabricado na Alemanha. E o ano era de 1886, faz muito tempo, né? Muitos anos. Essa invenção, ela foi considerada um avanço na tecnologia no mundo, né? Na época. Mas ele não veio de imediatamente para o Brasil, não. Ele só veio para o Brasil depois de alguns anos. Depois de alguns anos, foi que esse automóvel ele veio para o Brasil. Mas não era todo mundo, ou a maioria que tinha ele, não. A minoria tinha esse automóvel, porque ele custava muito caro. Ele era muito caro. Então, não era todo mundo que tinha condições. Pouquíssimas pessoas, né, no Brasil tiveram condições de ter um automóvel desse. Vocês estão observando como ele é? Olha só como esse automóvel é. Ele tem apenas 3 rodas. Isso mesmo. Ele tem apenas 3 rodas. Olha o banco dele, como ele era, né? Então, ele era assim. Mas, depois, os brasileiros também inventaram um automóvel aqui no Brasil. Depois, os brasileiros, eles também quiseram ter o seu automóvel produzido aqui no Brasil. Então, esse daí foi o primeiro modelo de automóvel produzido no Brasil. Ele foi fabricado no ano de 1956, em uma indústria da cidade de São Paulo. Então, essa indústria que produziu esse modelo aí fica na cidade de São Paulo. Esse veículo, ele tinha capacidade para transportar apenas 2 adultos e uma criança. E vocês estão vendo onde era a porta? Ó, a porta abriu o automóvel por aqui, ó, pela frente, né? O nome desse automóvel aí, ele foi chamado de Romizeta. Romizeta foi chamado o nome desse automóvel aí. Ele é menorzinho, né, pequeno, mas ele foi um marco, né, para a tecnologia no Brasil, no nosso país, que é o Brasil. O Brasil, os brasileiros, né, antes de começar a produzir seu automóvel, seu próprio automóvel, se quisessem ter um carro, teria que comprar um automóvel em outro país, né? E o primeiro país a produzir um automóvel foi na Alemanha, mas depois os outros países começaram a produzir também. Então, se uma pessoa que morasse no Brasil quisesse um automóvel, um carro, teria que comprar em outro país. Então, além de ser caro, era muito caro também para trazer. Então, quando os brasileiros também começaram a produzir os seus automóveis aqui no próprio Brasil, né? Então, muito mais pessoas começaram a ter o seu próprio transporte.
não eram muitas pessoas, mas a quantidade aumentou de pessoas que antes teria que mandar trazer o automóvel lá do outro país, né? Então, começou a produzir aqui no Brasil, lá na cidade de São Paulo. Mas, gente, de lá para aqui, para cá, esses automóveis mudaram muito, né? Então, atualmente, os meios de transportes, os automóveis, estão muito diferentes e também avançados, com a tecnologia mais avançada, muito mais modelos de vários tamanhos, né? Então, agora, veja essas imagens. Hoje em dia, os automóveis, né? Pegou aí só dois modelos, mas tem muito mais outros modelos. Olha só como a tecnologia dele hoje em dia está mais avançada. Ó, hoje em dia, o automóvel tem quatro rodas, né? Não mais três. É, tem a lataria, ó, a lataria ao lado do automóvel, né? E muito mais opções. Então, olha só, vamos ver são, quais são as diferenças. Vamos ver quais são as semelhanças e as diferenças entre os automóveis quando foi lançado aqui no Brasil e como eles estão atualmente. Vamos ver quais são as semelhanças e as diferenças. Olha só, ambos, tanto esse modelo que foi lançado no início, como esse modelo que é de atualmente, ambos possuem rodas. As rodas são diferentes, mas possuem, né? Possuem rodas. Também possuem motor, eles andam a motor, e bancos também, os dois possuem. Agora, tem muito mais diferenças, né? Vamos ver quais são as diferenças. Olha só, os carros de antigamente, esses daqui, os carros de antigamente eram pequenos, possuíam apenas três rodas e um banco. Não tinha, esse daqui, ó, mesmo não tinha lataria. Aqui, ó, não tinha lataria ao lado. Esse aqui já tinha, mas esse aqui não tinha a lataria que fica ao lado, não tinha ao redor, ao seu redor. E tanto um como o outro, cabiam pouquíssimas pessoas nos carros, né? Poucas pessoas, até três, uma, duas ou até três. Esse mesmo cabia dois adultos e uma criança. E esse daqui talvez coubesse só duas pessoas. Agora, vamos ver como são já as diferenças dos carros agora, de atual. Já os carros atuais são mais velozes, confortáveis, possuem latarias, porta-malas, quatro rodas, muito deles tem ar-condicionado, o som automotivo e muitos outros itens que antes não tinha. Antes não tinha nem nessa época e muito menos nessa, não tinha, né? Então as diferenças são essas. Agora, gente, essa invenção dos automóveis, essa invenção trouxe muitos benefícios para nós, para a nossa vida, para a vida de todas as pessoas, pois possibilitou o deslocamento rápido entre lugares de grande distância. Por exemplo, para você ir aqui na cidade, né, uma cidade que a distância seja mais longa, uma viagem entre duas cidades, você gasta aí até horas. Se você fosse é, é, ou caminhando, caminhando nem dava, né? Ou de carroça, ou de bicicleta, ou muitas pessoas nem aguentaria, né? Porque a distância é muito grande, ou demoraria dias.
E com os automóveis, essa diferença de tempo, hoje em dia, com esses automóveis rápidos, para você ir de uma cidade para outra, demora 2 horas, 3 horas, né? Dependendo do tempo que você passa. Então, outra coisa também, outros benefícios é o carregamento, né? Os transportes que carregam materiais, alimentos, através de caminhões, através daquelas cargas, né? Então, o transporte de objetos, de alimentos, de muitas coisas, nos trouxe muito benefício essa invenção de automóveis. Gente, agora a Pro vai explicar a atividade para vocês. A atividade vocês vão fazer na página 93. 93. Então, está pedindo para você observar a imagem ao lado e responder a letra A, tem 2 itens, e a letra B. Olha só. Na letra A, pergunta assim: quais semelhanças existem entre esse carro e os carros atuais? Quais são as semelhanças? O que foi que a Pro falou que existe entre semelhantes entre eles, né? Que você vai listar, que é o que? O banco, e o motorista e os passageiros sentam, as rodas, o que mais? O motor. E as diferenças? Agora está perguntando aqui, ó, as diferenças. Quais são as diferenças? As diferenças tem mais, né? As diferenças é que esse daí da foto não tem a lataria ao lado. E hoje em dia tem a lataria ao lado. Esse daí também não possui, os carros atualmente, hoje em dia, possuem 4 rodas. Os carros de hoje em dia são mais velozes, mais confortáveis, não é verdade? Possuem porta-malas, cabem mais pessoas. E você vai pensar em outras coisas que também é diferente, que hoje tem, que antigamente não tinha. Agora, que benefícios essa invenção dos automóveis trouxe para as nossas vidas, para as vidas das pessoas? Quais são os benefícios? E aqui o segundo, você vai marcar V se as frases forem verdadeiras e F se as frases forem falsas. Está perguntando aí a primeira frase, ó. O primeiro automóvel foi produzido no Brasil em 1886. E a Pro falou essa, hein? No começo. E aí? Vocês lembram? Os automóveis, inicialmente, pouco interferiam no uso de transportes, como bondinhos e trens, devido aos altos custos. O que foi que eu falei? Que pouquíssimas pessoas, assim que lançaram, que produziram o primeiro automóvel na Alemanha, pouquíssimas pessoas no Brasil puderam ter um automóvel, né? Puderam ter um transporte, possuir um transporte desse. Então, será que as pessoas deixaram de andar de trem, de bondinhos, porque naquela época não tinha ônibus, né? Eram bondinhos? Será? E o primeiro automóvel fabricado no Brasil foi chamado de Romizeta. E aí, quem lembra que a Pro falou? O Romizeta tinha capacidade para transportar 2 adultos e uma criança, que o Romizeta é esse aqui, ó. Aqui é o Romizeta. Vocês lembram quantas pessoas a Pro falou que tinha capacidade de transportar? Agora você vai reescrever o que você assinalou como falso. Tem questão falsa aí, hein? Então você vai reescrever, tornando essa frase verdadeira. Você vai trocar, né, o item que não é verdadeiro por um que é verdadeiro, pelo item que é verdadeiro, tá bom? Então você vai reescrever a frase falsa, tornando ela verdadeira. Bom, meus amores, a aula de hoje foi essa, de história, sobre o surgimento, de como surgiu os automóveis, como eram os automóveis
e hoje em dia, como eles estão, não é isso? Então, até a próxima aula. Beijos. Tchau.